Bom dia, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje, a pedidos, vou começar com o Egito Antigo. Logicamente, para não ficar assim muito maçante, porque vai ter várias aulas sobre o Egito, para não ficar só com Egito, eu vou intercalar com outros assuntos, tá bom? Mas hoje vou dar a introdução da história do Egito Antigo, que vai começar, na realidade, lá no Paleolítico. Lembra do Paleolítico? Paleo, antigo, lítico, pedra, idade da pedra lascada, da pedra antiga. Foi quando os homens passaram a fazer seus artefatos com a pedra e aí se diferenciaram dos animais. Isso há mais de 2 milhões de anos. Então, lá no norte da África, conta-se que houve uma grande mudança climática, muitas secas. Então, o povo lá do norte da África foi para o Vale do Rio Nilo, porque o Rio Nilo, vocês lembram, tem aquelas enchentes periódicas que fertilizam as suas margens. Então, ali, os primeiros egípcios, ou vamos dizer assim, os primeiros habitantes que vai dar origem ao Egito, passaram a viver nas margens do Rio Nilo, no Vale do Rio Nilo, e ali começaram a praticar, com o tempo, uma agricultura sedentária. Então, aí eles começaram a sobreviver. Então, a origem foi aí, lá no Paleolítico, tá? Quando começou a concentração de pessoas no Vale do Rio Nilo. Mas, eu vou falar o início das dinastias, o primeiro faraó, o primeiro governante, a unificação do Egito. Acredita-se que foi mais ou menos em 3100 a.C. a 3000 a.C., que o primeiro faraó, vamos dizer assim, o primeiro fundador da dinastia dos faraós teria sido Menes, tá? Por quê? Porque ele unificou o norte com o sul, porque havia um povo no norte e um povo no sul, ele unificou os dois e fundou a primeira dinastia. Bom, gente, só uma parte. A história do Egito é tão antiga que realmente há poucas fontes, então há muitas controvérsias, tá? Vocês vão ver que para estudar o Egito, os egiptólogos que estudam o Egito, tem pouquíssimas fontes, eles têm que se basear, depois eu vou dizer em quais fontes. Não tem assim um historiador que escreveu sobre o início do Egito, não tem. São várias fontes que os egiptólogos juntam e fazem um apanhado e contam a história do Egito. Então, o que sobrou do Egito Antigo, as suas pirâmides, os seus sarcófagos, tudo que eles deixaram pelo caminho, é que vai contar a história do Egito, tá? Mas aí é outra história. Vamos lá. Segundo os egiptólogos, o primeiro faraó, o unificador do norte e do sul, foi Menes, fundador da primeira dinastia do Egito, tá? E ele teria governado, ninguém sabe, 30 a 60 anos. A certeza ninguém sabe se foi 30, se foi 35, 30 a 60 anos. E aí e ele fundou a cidade de Mênfis. Mênfis passou a ser onde morava o faraó e passou a ser o maior centro comercial e religioso. Isso há 3.000 anos antes de Cristo. Uma curiosidade, esse Menes, o primeiro faraó do Egito Antigo, ele teria morrido atacado por um hipopótamo e o filho Atotis teria substituído. Bom, Mênfis, a cidade onde vivia Menes e os seus descendentes, tá? Hoje é uma cidade em ruínas. Hoje é um museu a céu aberto. Quem vai ao Egito, fatalmente, ou por sorte, vai ver a ex-Mênfis, tá? Como eu falei, hoje estão lá o maior patrimônio do Egito Antigo, as pirâmides de Gizé, a grande esfinge, cemitérios. Então, hoje, o que é Mênfis? Que nem existe mais essa palavra. Está aberto ao público e é um museu ao ar livre, é um sítio arqueológico dos mais importantes do mundo, tá? Mênfis, a cidade fundada pelo primeiro faraó.
Mênfis que perdeu a sua importância quando o Alexandre o Grande fundou Alexandria, em 331 a.C. Então, Mênfis foi aos poucos, né, entrando em decadência, até que em 641 a cidade ficou abandonada. Então, hoje é apenas sítios arqueológicos e apenas museu ao ar livre, tá? Alexandria, vocês sabem, que foi essa cidade fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C., tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que hoje não existe mais, que era o farol da Alexandria, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vou falar sobre essas 7 maravilhas. Ele fundou também a famosa biblioteca da Alexandria, e Alexandria foi capital do Egito por 1000 anos, até os muçulmanos conquistarem o Egito, tá? Mas vamos voltar para Mênfis, onde estão ruínas preservadas, como testemunho do passado glorioso do Egito, tá? Bom, as pirâmides de Gizé são 3, as grandes pirâmides, tem muitas pirâmides, mas as grandes pirâmides, Khafre, Quéops e Miquerinos. Só que só uma delas é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, embora tenha gente que acha que são as 3 pirâmides. Não, é a maior, é Quéops, e é a única maravilha do mundo antigo que ainda resiste, que a gente pode visitar. As outras 6 maravilhas do mundo não existem mais, só estão nos arquivos. Mas a maior pirâmide daquele conjunto de 3, das pirâmides de Gizé, a Quéops, que é a maior, pode ser visitada. É a única que resistiu ao tempo, tá? Bom, e a Grande Esfinge? Todo mundo, mesmo quem não foi ao Egito, vê nos livros a Grande Esfinge lá no Egito. É um corpo de leão, cabeça humana, tá? É uma grande esfinge enorme, que tem mais de 70 metros de comprimento, mais de 20 de altura e quase 20 de largura, tá? Vocês sabem que a esfinge na mitologia grega era aquele monstro que colocava questões para serem decifradas. Se a pessoa não decifrasse, ela devorava. Lembram da esfinge na frente de Tebas? Tá? Bom, isso aí é outra, não vou entrar na mitologia grega agora. Bom, agora, como eu falei, Mênfis é um sítio arqueológico hoje em dia. E falei também das 7 maravilhas do mundo. Sabe quem é que criou, quem listou as 7 maravilhas do mundo antigo? Foi um grego, nas poesias que ele escreveu, chamado Sidon. Então ele fez, vou colocar 7, vocês já estão cansados de saber, mas é importante saber, porque realmente a única que existe é a Quéops, a pirâmide. Pirâmide de Quéops, que é a maior das 3, teria sido construída em 2600 a.C. A segunda maravilha do mundo antigo é a estátua de Zeus em Olímpia, na Grécia, que teria sido construída no século V a.C. Vocês sabem que periodicamente havia os Jogos Olímpicos na Grécia, onde todas as cidades paravam que estavam fazendo, paravam até as guerras para participar desses Jogos Olímpicos em Olímpia, tá? E tinha uma imensa estátua de Zeus, onde os atletas faziam homenagem e ofereciam as suas vitórias, tá? Essa estátua não existe mais, mas é comentada em muitos escritos antigos, tá? Olímpia é uma cidade da Grécia, tá? Terceira maravilha do mundo, o templo de Diana, que é Artemis, a deusa da caça, Artemis em Roma. Esse templo estava na Turquia e teria sido construído no século I a.C. A maioria dessas maravilhas acabaram por causa de terremotos, incêndios, então por isso que não resistiram ao tempo. Quarta maravilha do mundo, o Colosso de Rhodes. O que é o Colosso de Rhodes? Fica no Mar Egeu, na Grécia, é um titã. Colosso de Rhodes é um titã, Deus Sol, tá? Era também uma imagem enorme, também não existe mais. A quinta maravilha do mundo, Mausoléu de Halicarnasso, na Turquia. Era uma tumba do rei Mausolo, do sátrapa, do governante turco, tá? Sexta maravilha, o farol da Alexandria, que eu acabei de falar,
lá na cidade construída, fundada por Alexandre o Grande, lá no Egito, no século 3 a.C. Foi criado esse farol, que era para orientar os navegantes, que era enorme também, sofreu vários terremotos e acabou desaparecendo. E o último a grande maravilha do mundo antigo são os jardins suspensos da Babilônia, que é a maravilha do mundo antigo mais controversa. Até hoje ninguém chegou à conclusão a história, quem mandou construir, por quê. Então tem muitas histórias, mas ninguém tem certeza da verdadeira. Só que se acredita que foi mandado construir por Nabucodonosor II, tá? Repetindo, a única maravilha do mundo antigo que sobrevive é Kéops, pirâmide construída há 5.000 anos. Bom, voltando aos egípcios. Gente, é muito difícil para os egiptólogos estudarem a história do Egito, porque não tem, assim, obras que descrevam suas crenças, sua história, obras, assim, determinadas para esclarecer essas origens. Não tem. Então, os investigadores têm apenas 4 fontes. Onde é que eles vão estudar a história do Egito? Em 4 fontes. Nas pirâmides, nos sarcófagos, nos livros dos mortos e alguns autores gregos posteriores, como Heródoto, no século V a.C., e Plutarco, século I depois de Cristo, já no Império Romano. Esse Heródoto e Plutarco escreveram muito sobre o Egito, mas muito posteriormente à sua história, tá? Bom, por que as pirâmides são fonte da história? Quer dizer, as fontes dos investigadores que estudam o Egito Antigo, eles vão procurar a história nas pirâmides. Primeiro, no sarcófago. Segundo, no livro dos mortos e nesses autores gregos. O que eles vão procurar nas pirâmides? Por quê? As pirâmides são os túmulos dos faraós, todo mundo sabe. E nos seus muros, nas suas paredes, tem escritas em hieroglífico, escrita hieroglífica, que é considerada escrita sagrada, dificílima, que só os escribas sabem ler e interpretar. Cheia de desenhinhos, aves, figuras geométricas, tanto é que durante muitos e muitos anos achavam que aquilo era enfeite. Só depois vocês vão ver quem é que vai decifrar. Vocês cansados de saber da escola, né? Champollion, que decifrou a escrita egípcia. Bom, por que as pirâmides são fontes da história do Egito? Porque lá, nessas paredes das pirâmides, tem história de faraós, hinos, rituais, lista de oferendas, enfim. Lá estão receituários, vamos dizer assim, para ajudar o faraó a entrar no outro mundo de forma gloriosa. Então, tudo isso é uma fonte histórica, né? Lá nas pirâmides, tá? A segunda fonte, os sarcófagos, onde colocavam as múmias, né? Não dos faraós, porque os faraós iam lá para as pirâmides. Os sarcófagos. Vocês sabem quem era pobre mesmo, não era mumificado. Depois eu vou falar sobre a mumificação no Egito. Esses sarcófagos, onde colocavam as múmias, eram os túmulos dos egípcios antigos. Além de ter os túmulos com as esfinges, com os corpos, né, mumificados, tinha vasos e tinha estelas, que eram aquelas pedras verticais. Então ali tinha sempre muitos escritos, muitas coisas escritas sobre o morto, sobre aquele ser que estava mumificado. E da mesma maneira tinha fórmulas, hinos, conselhos para entrar gloriosamente no mundo dos mortos. Em geral, nos sarcófagos, além dessas estelas que nas pedras ou nos vasos, em geral, esses escritos estavam em papiros, tá? Que era o papel daquela época, depois eu vou falar sobre a origem do papiro, onde os escribas escreviam muita coisa, né? Era o papel daquela época, originário lá de uma planta. Bom,
Outra fonte para os historiadores egípcios, o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é o mais estudado de todos. Por quê? Era escrito em papiro, pelos escribas, e dizem que era até vendido para as famílias, para serem colocados nos túmulos quando morria alguém. E colocavam esses papiros com orações, hinos, conselhos, dicas para afastar os maus espíritos, os perigos. Bom, colocavam esses papiros debaixo da cabeça da múmia, tá? Então, a lei, então, aí também era uma fonte de história dos egípcios. Outra fonte os historiadores gregos e romanos, tá? Mas aí já é bem posterior. Eles também foram baseados nisso que eu acabei de falar, Livro dos Mortos, nas pirâmides, e também, apesar que a escrita hieroglífica só vai ser decifrada, traduzida em 1822. Ó, quando foi a nossa independência, tá? O resto era tudo suposição, tá? Bom, a escrita egípcia, havia 3 tipos. A sagrada, que era a hieroglífica, onde era colocada nas pirâmides, que era só os escribas que sabiam traduzir. Tinha outra escrita, uma segunda escrita, a hierática, que era um pouco mais simples, não era tão rebuscada, não era sagrada, e era em geral escrita em papiros, e era usada mais pela nobreza, tá? E uma terceira escrita egípcia, a demótica, lembra? Demo, povo. Demótica, usada pelo povo nas atividades comerciais, tá? Deixa eu só falar do papiro. Papiro acredita-se que foi criado mais ou menos em 2500 a.C., era uma técnica dos egípcios para fabricar folhas para serem escritas, tá? Bom, agora, quem é que vai decifrar esses hieroglíficos? Quem é? Nós aprendemos na escola, lembra? Falei muito, Champollion, que era um professor de história universitária francesa. Esse Champollion nasceu em 1790, então acham que foi ele que achou a pedra em 1799, levou para a França e decifrou. Tem muita história que fala isso, só que ele nasceu em 1790. E essa pedra foi levada para a França em 1799, ele tinha apenas 9 anos, ainda não era professor universitário. Bom, então vamos ver, Champollion, essa pedra chamada Pedra de Roseta, foi uma pedra que foi encontrada na cidade de Roseta, tá? Numa expedição militar de Napoleão. Deixa eu só falar essa expedição militar de Napoleão. Vocês lembram que eu falei que quando terminou a Revolução Francesa, em 1799, Napoleão foi chamado para governar como cônsul. Mas antes dele ser chamado para governar a França, ele fez várias expedições ao Egito. E a última foi em 1798 a 1799, tá? E foi nessa expedição que o Napoleão levou, além de soldados, estudiosos de diferentes áreas, foi nessa expedição que essa pedra de Roseta foi achada em Roseta, cidade de Roseta, a 65 quilômetros de Alexandria. É uma lápide que tem 114 centímetros de altura e 72 de largura. E é uma inscrição de 196 a.C. 196 a.C., escrita por um faraó chamado Ptolomeu V. Então, ela foi levada para a França em 1799, começou a ser estudada em 1801, mas só em 1822 Champollion conseguiu traduzir. Essa pedra tem 3 textos, uma escrita em hieroglífico, outra escrita em demótico e outra em grego antigo. Champollion sabia o grego antigo, então ele se debruçou em cima, acho que foram coanos também, se debruçou em cima da pedra,
para decifrar, traduzir, e ele conseguiu. Então, ele é considerado, o Champollion, o que descobriu, traduziu os hieroglíficos do Egito Antigo, tá? Dizem a história, também a gente não sabe se é verdade, que ele ficou obcecado tão em cima, porque já tinha tido estudos antes, mas ele ficou tão obcecado em cima dessa pedra, que ele até ficou doente e morreu com 41, 42 anos, morreu logo em seguida, porque ele se exauriu, mas conseguiu, tá? Bom, agora, o que Napoleão estava fazendo na França? Napoleão, ele queria ocupar o Egito, ele não conseguiu, né? Porque ele queria usar o Egito como plataforma para avançar para a Índia, para atacar o domínio inglês na região. Não conseguiu, mas depois houve outras excursões, outras expedições com outros líderes, né? Porque em 799 ele foi para a França ser cônsul. Agora, o que ele levou para a França é de grandíssimo valor. Muita coisa que a gente vê no Louvre foi Napoleão que levou do Egito. Dizem que ele ficou encantado com o Egito, ele ficou maravilhado, ele disse que até gostava, às vezes botava roupa egípcia, se vestia de roupa egípcia. Ele ficou assim maravilhado com a cultura, com os conhecimentos que os egípcios deixaram para a humanidade. Gente, eu vou acho que deixar ficar por aqui. Na próxima aula eu continuarei com o Egito, né? E espero que vocês tenham gostado. Essa introduçãozinha apenas, tá? Beijo!